Olá, eu sou Matheus Espermazieiro, eu participei do PIBIC, Fundação Araucária Unioeste, e o nosso trabalho é sobre a digestibilidade aparente da lisina e metionina contida nos farelos de trigo e triguilho em diferentes níveis de inclusão pela tilápia do Nilo. Os autores são Matheus Espermazieiro, Jean Carlos Pianta Brisqueleal, o orientador é o professor Dr. Fábio Bittencourt, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Engenharia e Ciências Exatas, Toledo, Paraná. A tilápia ela é a espécie mais utilizada em cultivos. Isso se dá pelo fato dela ser onívora e possuir aceitações de rações de origem vegetal. Com o aumento da produção, surgiram novos desafios, como a busca por alternativas de substituição dos alimentos convencionais. Para isso, é necessário entender a composição nutricional de cada alimento a ser utilizado. O trigo, quando ele passa por períodos de baixa temperatura, como geadas também, ele acaba gerando subprodutos, como o triguilho e o farelo de trigo, que tem valor reduzido no mercado. Os objetivos desse trabalho foi avaliar os efeitos do nível de inclusão do farelo de trigo e do triguilho sobre o coeficiente de digestibilidade aparente pela tilápia do Nilo. E os objetivos específicos foram obter os valores do coeficiente de digestibilidade aparente da lisina e da metionina contidas no farelo de trigo e triguilho adicionados em quantidades distintas na ração. Em relação aos materiais e métodos utilizados nesse experimento, a gente utilizou 600 tilápias com peso médio inicial de 170 gramas, 24 tanques com volume de 500 litros, como mostra a imagem ao lado, e o delineamento experimental foi inteiramente causalizado. Foram realizados 6 tratamentos com 4 repetições. Cada desses 6 tratamentos, um tratamento era com o controle, com 0% de inclusão dos alimentos testados. Os outros 5 eles apresentavam 6, 12, 18, 24 e 30% de inclusão do triguilho e do farelo de trigo. Os parâmetros da água eles foram mensurados semanalmente. Os peixes eles passaram por uma adaptação de 7 dias antes da gente iniciar o experimento. Foi fornecido alimentação 5 vezes ao dia, nos horários 8, 11, 14, 16 e 18 horas. E as fezes elas foram coletadas antes da primeira alimentação. E 20 minutos após a primeira alimentação e a última alimentação, foi realizada a limpeza do sistema. Os dados obtidos eles foram submetidos a novo fatorial e as diferenças significativas elas foram aplicadas no teste de Tukey com auxílio do software Estatística 7.1. Em relação aos resultados obtidos por esse trabalho, a tabela abaixo ela mostra os coeficientes de digestibilidade aparente da lisina e da metionina para o triguilho e o farelo de trigo. Em relação ao triguilho, é importante a gente mencionar que ele possui algumas limitações quanto à sua inclusão em dietas, devido à presença de fatores antinutricionais, e esses compostos eles podem interferir na absorção adequada dos nutrientes do alimento, resultando em efeitos indesejados para o peixe, como atraso no crescimento, reduções na eficiência da conversão alimentar, perturbações hormonais e eventuais danos aos órgãos. Para o coeficiente de digestibilidade aparente da lisina e da metionina no triguilho, ambas as inclusões testadas não apresentaram diferenças significativas entre si, por apresentarem um P maior do que 5%. Já para o farelo de trigo, tanto o coeficiente de digestibilidade da lisina quanto da metionina apresentou os melhores resultados para a inclusão de 30%. Já para a lisina, o valor que apresentou o menor resultado foi o de nível de inclusão de 12%. Já para a metionina, foi o de 6%. E vale ressaltar que as letras distintas na mesma linha, elas se diferem pelo teste de Tukey a 5%. Em relação às conclusões que a gente obteve nesse trabalho, foi possível concluir que os coeficientes da digestibilidade aparente da lisina apresentou o melhor resultado para o nível de 30% para o farelo de trigo,
e diferenças insignificativas em ambos os níveis testados para o triguilho. E também a gente concluiu que os coeficientes de digestibilidade da metionina, eles apresentaram melhor resultado para o farelo de trigo com um nível de 30% de inclusão, e para o triguilho, ambos os níveis testados não apresentaram diferenças entre si. Gostaríamos de agradecer à UniOeste, ao GEMAC pela estrutura e à Fundação Araucária pelo apoio financeiro através da Bolsa de Estudos. Muito obrigado pela atenção